Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vou estar com vocês aqui numa série de conteúdos, de materiais, para falar um pouco sobre a sabedoria que você precisa para prosperar. E eu decidi fazer essa série de materiais, de conteúdos, vídeos, podcasts, para poder passar um pouco da minha experiência, da minha vivência para todos vocês. Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. Eu sempre estudei muito sobre espiritualidade, sempre busquei alimentar o meu espírito da melhor forma possível. E no final do ano passado, em final de 2021, porém, eu passei por uma grande dificuldade, um grande desafio na minha vida, que fez eu me aprofundar ainda mais para entender o porquê que eu estava passando por tudo aquilo e mais do que isso. Não para entender o porquê, mas sim para que eu precisava passar por aquela situação. O que eu precisava evoluir, no que eu precisava crescer enquanto pessoa. E eu me aprofundei ainda mais nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da Bíblia, para poder, por meio dos princípios que são ensinados, compreender tudo o que estava acontecendo na minha vida e como que eu poderia ressignificar aquela situação e evoluir, crescer cada vez mais. Entenda que você, mesmo que não seja de repente da mesma religião, aqui a gente não vai estar falando especificamente sobre religião, e sim sobre espiritualidade, sobre conceitos, princípios que podem te ajudar a melhorar enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional, porque tudo que a gente vai falar aqui você pode aplicar, seja na tua vida pessoal, mas também no âmbito profissional, para te ajudar a se tornar um profissional melhor na tua área, para que você possa melhorar a tua vida de uma maneira ampla. E quer queira você ou não, a gente não pode dizer ou menosprezar todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Afinal de contas, imagina você, né? Há mais de 2000 anos atrás, quando ele veio a esse mundo, ele conseguiu, por meio dos seus ensinamentos, por meio das parábolas que ele contava, por meio das suas ações, e sem rede social, sem internet, sem nada disso, simplesmente por meio da palavra que ele pregava, por meio ali dos ensinamentos aos seus 12 discípulos, ele conseguiu disseminar e até hoje a gente contar a história dele, contar os ensinamentos da vida dele e mais do que isso, ter seguidores espalhados aí. No Brasil são milhões, né, em torno de 160 milhões de cristãos e pelo mundo são bilhões de pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo. E quando eu estava buscando aprofundar, né, os meus conhecimentos, a minha espiritualidade para vencer aquele desafio que eu estava enfrentando no final do ano, eu entendi que eu não poderia manter só para mim tudo que eu estava aprendendo. Afinal de contas, quando você não tem aquele conhecimento, nada lhe é cobrado. Mas como a própria palavra já nos ensina, a quem muito é dado, muito também será exigido. Então, se você recebe aquela informação, você precisa não só melhorar a você mesmo, mas você precisa passar essa informação adiante, para que você possa impactar a maior quantidade de vidas, a maior quantidade de pessoas pelo mundo. Então, por causa disso, eu optei por fazer, né, esse desafio, um desafio pessoal meu mesmo, e trazer, de buscar sabedoria e compartilhar com cada um de vocês. E não teria momento mais propício para fazer isso do que nesse momento que a gente está vivendo agora de Quaresma, onde a gente busca refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, onde a gente busca evoluir espiritualmente, onde a gente tenta se conectar cada vez mais com a nossa divindade. E mais do que isso, a gente busca ali penitências, a gente busca fazer jejuns, não só de alimentos, mas também de ações, de pensamentos, de atitudes. Então é um momento ideal para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês e eu espero que seja de grande valia. Então a gente vai, ao longo dos próximos dias, ter ali uma série de análises, de reflexões da Palavra de Deus, por meio principalmente ali do livro Provérbios, que basicamente
é um dos livros mais simples para você compreender, mas ao mesmo tempo é muito complexo, porque traz ali tudo que você precisa para alcançar a sabedoria, que é o que a gente mais precisa. Você pode muitas vezes achar que a sabedoria não é algo tão importante na tua vida, que você quer mais dinheiro, que você quer mais prosperidade, que você quer ter mais qualidade de vida, mas nada disso é possível sem que você tenha sabedoria na sua vida. Então, a gente vai começar nesse primeiro dia hoje falando um pouco sobre o capítulo 1 de Provérbios. E no primeiro capítulo de Provérbios, ele já traz ali um pouco sobre o que você vai encontrar nesse livro de sabedoria. Ele fala exatamente que a grande maioria dos capítulos foi escrito pelo rei Salomão, que é filho do rei Davi, do grande rei de Israel, onde você simplesmente vai ter ali uma pessoa que foi preparada para ser um homem sábio. O rei Salomão ele foi preparado pelo rei Davi para ser o homem mais sábio da história. E foi isso que ele conseguiu, segundo a Bíblia. Salomão foi considerado o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Então a gente percebe claramente que a intenção de Provérbios é trazer sabedoria e disciplina para a vida das pessoas, para que elas possam compreender os ensinamentos que ela necessita para se tornar uma pessoa mais sábia e alcançar uma melhor condição na sua vida, encontrar prosperidade e conseguir alcançar tudo que almeja para a sua vida. Se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento na área, que bom, você vai conseguir aprender e evoluir cada vez mais com as leituras e com os insights que eu vou trazer para você dos capítulos de Provérbios. Mas mais do que isso, se você é uma pessoa que já tem conteúdo, que já tem sabedoria e conhecimento na área, melhor ainda, porque você vai poder evoluir ainda mais no seu conhecimento. E a intenção não é fazer a leitura de cada capítulo, até porque senão a gente levaria muito tempo. Então eu sugiro que você faça a leitura na sua casa do capítulo 1 de Provérbios, para que você possa fazer a sua própria reflexão. O que eu vou trazer aqui para você é a minha leitura, é a minha reflexão e os insights que eu tirei sobre a leitura que eu fiz. Então, nesse primeiro capítulo, basicamente, embora seja um capítulo até certo ponto extenso, mas eu queria trazer aqui 3 grandes insights, na verdade 3 princípios que são ditos até de forma clara no primeiro capítulo, que são essenciais para que você alcance a sabedoria. E o primeiro princípio é o temor a Deus, o temor ao Senhor. É muito importante que você tenha muito claro na sua mente que você precisa temer a Deus. Afinal de contas, em determinados momentos, a gente se vê diante de situações onde somente com o temor a Deus você vai entender e refletir antes de agir. Muitas vezes a gente fica com receio de fazer algo na nossa vida porque a gente se vê diante de uma grande reflexão. Será que Deus vai gostar do que eu estou fazendo? Será que Deus aprova o que eu vou fazer, a minha atitude? E quando você teme a Deus, que você enxerga que existe uma divindade maior, que está a todo tempo te observando, que está vendo as tuas atitudes e que, claro, tudo que você plantar, você vai colher um dia, afinal de contas, o plantio ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, quando você passa a entender que existe algo muito maior e que você teme esse algo muito maior, você passa a pensar antes de agir em qualquer situação da tua vida, porque você sabe que tudo que você plantar, tudo que você fizer na tua vida, isso terão consequências. Então, o temor a Deus, ele é o primeiro princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, você com certeza não vai ser uma pessoa sábia. Afinal de contas, você não terá o discernimento necessário para fazer essas reflexões antes de agir. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês do capítulo 1 de Provérbios é justamente sobre você não ceder aos pecadores.
uma grande parte do capítulo é dedicada a você não ceder às tentações dos pecadores. Muitas pessoas vão chegar até você te oferecendo facilidades, te oferecendo benefícios escusos, e é muito importante você estar atento e não ceder a essas facilidades. Afinal de contas, lembra, tudo que você plantar você vai colher. E muitas vezes a gente acaba se deparando com situações onde pessoas vão te oferecer um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Então é importante que você nunca ceda a essas tentações. Afaste-se desse tipo de pessoas que querem simplesmente ter esse tipo de benefícios a qualquer custo, porque muito mais vale você sempre respeitar os seus princípios, valores, ter ética e nunca profanar tudo que você acredita, os seus valores e o temor a Deus, óbvio, para atrasar um pouco o seu crescimento, mas quando você chegar aonde você gostaria, quando você alcançar aquilo que você almeja para a tua vida, você vai ter muito orgulho daquela história e você vai poder contar, passar adiante tudo que você fez, porque você não cedeu às tentações, você não cedeu aos pecadores. E o terceiro, e considero ali o ápice da sabedoria, é você amar a repreensão. Isso é considerado o último grau da sabedoria, porque é muito difícil para nós, seres humanos, amarmos a repreensão. Alguém te corrigir, alguém te criticar. Claro que eu estou falando aqui não de qualquer pessoa, mas sim de pessoas que te amam, pessoas que querem a sua evolução, pessoas que têm autoridade, que têm resultado naquilo que você almeja. Então, quando você está aberto à repreensão, a essas correções, a essas críticas construtivas, você passa a aprender muito mais rápido. E com isso você acelera a tua evolução, você acelera o teu crescimento. Então, quando você aprende a amar a repreensão, a tendência é que você evolua e cresça muito mais rápido na vida. E em alguns casos, em algumas situações, você não vai entender naquele momento aquela repreensão, aquela crítica que lhe foi colocada. Mas aceite, receba, porque talvez lá na frente você vai se deparar com uma situação onde você vai utilizar aquela repreensão que você teve, que lhe foi imposta. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou aqui hoje sobre o capítulo 1, primeiro, você precisa ter temor a Deus. Segundo, você não pode ceder aos pecadores. E 3, você precisa amar a repreensão. Então eu espero que esse primeiro conteúdo possa ter feito sentido para você, e se fez sentido, compartilha com o maior número de pessoas para que a gente possa levar essa informação, levar essas reflexões, levar também a palavra de Deus mundo afora para o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo.